né? Sempre e agora ainda mais. Eu preparei uma apresentação bem breve. Eu espero que vocês tragam suas perguntas, suas considerações. Acho que o papo fica muito melhor assim. Então, conto com a participação aí de vocês. Eu sou assinara do IBMEC, sou responsável pela área de carreiras, que é a área que cuida do desenvolvimento do nosso aluno e da adequada interação com o mercado de trabalho. A gente tem um cuidado muito grande com eles no que diz respeito ao desenvolvimento das competências socioemocionais e, ao mesmo tempo, dessa preparação mais técnica, né, para o mercado. Vou começar, vou me apresentar academicamente falando. Eu sou psicóloga, tenho algumas especializações em desenvolvimento humano e gestão estratégica de pessoas. Busquei sempre ir me especializando na área de desenvolvimento humano, entendendo que esse seria um diferencial importante, né, para a minha atuação nesse quesito. Bom, e sobre a inteligência emocional, então, né? Primeiro, pessoal, o que a gente pode dizer que é a inteligência emocional? Primeiro, a gente tem que ter claro que há uma ideia, às vezes equivocada, de que a inteligência emocional está associada a ser impassível, né? Assim, a não ser impactado pelas emoções. Mas isso não é verdade. A pessoa que tem inteligência emocional, ela compreende as suas emoções, ela entende as suas emoções, ela faz a gestão, então, das suas emoções usando a seu favor. Então, o que é muito importante da inteligência emocional eu percebo como eu sinto, porque eu sinto, quando eu sinto, eu entendo, né, então, essas emoções, faço a gestão e utilizo a meu favor. E por que a gente deve desenvolver a inteligência emocional, né? Eu tenho para mim que a gente tem vivido numa era em que a gente poderia estar cada vez mais conectados, mas, pelo contrário, a gente tem ficado cada vez mais desconectados. E quanto mais a gente está em contato com as nossas emoções, mais a gente consegue estar em contato com os outros também. Então, acho que um dos primeiros motivos para a gente desenvolver a inteligência emocional é conseguir essa conexão consigo mesmo, né, e com os outros, estabelecer relacionamentos mais ricos. E tem uma ideia importantíssima que eu defendo sempre, trazida pelo Stephen Covey, que é a ideia do paradigma do ser humano integral, que vai trazer, então, para a gente que nós somos seres integrais que têm essas 4 áreas aqui. A gente tem a área intelectual, a área espiritual, emocional e física. Quando a gente descuida de uma dessas 4 áreas, as outras são impactadas. Então, se há uma parte de nós que é essencialmente emocional, é importante que a gente esteja em contato com ela para que a gente possa se relacionar consigo mesmo e depois com os outros da melhor maneira possível. Bom, sobre inteligência emocional e trabalho. O McClelland foi um dos pesquisadores que o próprio Daniel Goleman, que há muito tempo trabalha temas de inteligência emocional, estudou e trabalhou. E o McClelland ele fez um teste que visava avaliar as competências ao invés da inteligência. E ele descobriu, nesses testes com executivos, que a empatia, a autodisciplina, a iniciativa distinguia aqueles que eram mais bem-sucedidos nas suas carreiras e no que diz respeito à capacidade de manter seus empregos e se desenvolver, né, e avançar nas suas carreiras, do que aqueles outros que só se mantinham num determinado posto, num determinado lugar. Inclusive, essa pesquisa mostrou que muitos executivos cuja carreira descarrilhou, perdeu a ascensão, foi associado ao fato de que eles não tinham competências emocionais. Então, essas pesquisas, né, nos últimos 30 anos, mostraram para a gente que o QI não é tão preponderante no que diz respeito ao que é. Então, assim, o que a gente precisa claro, que o QI é importante, mas
o coeficiente emocional tem se mostrado o maior diferencial hoje nos profissionais que avançam nas suas carreiras. E é, então, um ingrediente-chave do êxito no trabalho. Bom, todos nós, pessoal, quando a gente fala de inteligência emocional, é importante que a gente entenda que todos nós temos uma corrente... Desculpa, pessoal, só um minuto, deixa eu fazer uma coisa aqui. Todos nós temos essa corrente de sentimentos que passa por nós. Opa! Desculpa, deixa eu... Esqueço onde fica essa... Aqui. Não. Só um minuto, pessoal. Achei. Senão ele não vai me ajudar aqui na nossa conversa. Bom, então, pessoal, todos nós temos essa corrente de emoções, né? E a falta de tempo para introspecção, para a gente entender como essas correntes de emoções passam e como elas impactam, né, nas nossas ações, nas nossas relações, e a falta de ouvir essa voz interior, né, que nos diz algumas coisas, pode provocar o que o Goleman chama de desafinação emocional, que provoca por ela mesma aquelas dores de cabeça que a gente não consegue entender por quê, aquelas crises de ansiedade, né? E aqui eu estou falando de ansiedades brandas, né? Não estou falando de casos graves de ansiedade, embora isso possa acontecer. E até mesmo dor nas costas. Eu tenho um exemplo, inclusive, de um amigo que um dia ele acordou e ele não conseguia levantar da cama com uma dor na coluna absurda. Quando finalmente ele conseguiu se dirigir ao médico, o médico disse que era estresse. Tem um outro caso, uma aluna de pós, a gente estava num workshop exatamente de inteligência emocional. Ela é uma empresária e ela disse que ela tem miopia, tipo, num nível avançado de miopia, vamos dizer assim, acho que ela tem tipo 6 graus. E ela ficou sem enxergar. Percebam isso, ela ficou sem enxergar por um período. Isso tudo motivado por estresse. Então, pessoal, é muito importante que a gente esteja atento a essa corrente de sentimentos, que a gente saiba que a desafinação emocional pode trazer vários problemas para o nosso corpo, né? Então, é muito importante que a gente tome bastante cuidado. Bom, e o Goleman traz uma ideia importante, né? Que representa os 4 pilares, aí, vamos dizer, da inteligência emocional. Então, o primeiro é a autoconsciência. O segundo, a consciência social. Não necessariamente, né, primeiro, segundo e terceiro, mas a gente sempre deve começar pela autoconsciência. Depois a gente vai para a consciência social, para a autogestão e para a gestão dos relacionamentos. Ah, mas como assim, Senara? Autoconsciência, consciência social, o que é isso? A autoconsciência está associada a uma região do cérebro que é a amígdala cortical, a amígdala direita. Ela significa, então, a autoconsciência significa estar ciente dos seus próprios sentimentos e entendê-los, compreender as nossas forças, os nossos pontos de melhoria. E a amígdala direita está aqui, ó. Eu gosto de trazer essa expressão, essa imagem no desenho para vocês entenderem, né? E eu gosto sempre que a gente lembre, né, que a inteligência emocional está no cérebro. Porque há aquela brincadeira, né, do cérebro de mão dada com o coração, dizendo que, vejam só, a gente tem que alinhar os dois. Só que isso é só uma cura de linguagem, né? O coração, no fim das contas, a emoção está no cérebro. Bom, e na consciência social? Quando a gente fala da consciência social, a gente está falando
da região do córtex somatosensorial direito e o córtex insular, e a consciência sobre como as nossas emoções impactam nas outras pessoas, compreender como os outros se sentem, e perceber, né, assim, como é que eu posso fazer essa gestão. Perceber as correntes políticas também de relação de poder que existem nos contextos é também algo muito que está bem associado à consciência social. Aqui estão, né, no cérebro direito, o córtex somatosensorial insular. E a gente vai para a autogestão. A autogestão está lá no singular anterior e está relacionada ao controle dos nossos impulsos, né? Quando aquela situação que você pensa assim, poxa, nossa, estou perdendo a paciência. Perdendo a paciência, isso está ficando perigoso. É lá no singular anterior que a gente consegue fazer esse controle. Algumas pessoas mais, outras menos. Isso está associado à inteligência emocional também. Então, é como eu disse lá no início, não quer dizer que a gente não seja impactado pelas emoções, quem tem inteligência emocional. Quer dizer que eu compreendo e faço a gestão. E a capacidade, então, de lidar com as nossas emoções, né, afetivas e sentimentos mais fortes. Aqui está o singular anterior. E aí, por fim, a gente tem a gestão dos relacionamentos. A gestão dos relacionamentos está diretamente relacionada à consciência social. E aí, então, a faixa ventromedial, lá no córtex pré-frontal, que é o centro executivo do cérebro, é onde a gente consegue fazer essa gestão dos relacionamentos, é através dela que a gente consegue. E a capacidade de resolver os nossos problemas pessoais e interpessoais. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha sofrido um acidente que tenha comprometido gravemente essa área, né, no caso de perda de massa encefálica, das coisas mais graves, ou simplesmente uma lesão, mostra que a pessoa perde a capacidade, por exemplo, de fazer a gestão da própria agenda. Então, é uma área importantíssima também. Então, ela também ajuda no controle de impulsos, e ela nos ajuda a expressar os nossos sentimentos com eficácia e a nos relacionarmos bem. Aqui está a região. Bom, e aí, pessoal, eu fiz essa introduçãozinha breve aí sobre uma aula de neurobiologia para vocês, porque é legal a gente entender, né, que isso tudo está no cérebro, como é que o cérebro trabalha. E eu quis trazer também algumas ideias sobre a inteligência emocional, porque eu acho que é muito legal a gente trazer esse tema para o dia a dia. E esse band-aid aqui é para falar sobre os band-aids sociais. Alguém já ouviu falar sobre isso? Os band-aids sociais são quando quando a gente tenta tamponar alguma situação, alguma ideia, alguma fala. Tipo, eu não vou falar isso porque senão o fulano pode isso, ou senão o fulano pode aquilo outro, ele pode não gostar, ela pode se incomodar. E aí, pessoal, com isso a gente deixa de estabelecer relacionamentos ricos. Porque é claro que tem situações e situações, tem maneiras de se dizer, mas a gente não deve ficar usando muito band-aid. Porque, assim como num ferimento, às vezes o band-aid pode prejudicar, às vezes ele pode proteger, sim, em algumas situações, mas, de um modo geral, ele pode prejudicar a cicatrização. E a gente precisa estabelecer relacionamentos mais ricos, que só se tornam ricos se a gente tem maturidade e a gente explora bastante os recursos da inteligência emocional. E aqui eu trago para vocês uma técnica muito importante que eu acho que vocês vão curtir para usar com seus filhos ou com o marido, com a esposa, com o companheiro, que é o seguinte. No livro A Quinta Disciplina, o Peter Senge traz essa ideia do contexto organizacional, mas eu adaptei para o contexto familiar. E é o seguinte. A técnica da coluna da esquerda, ela mostra como, às vezes, a gente manipula situações para não demonstrar o que realmente a gente sente.
E isso faz com que, às vezes, a gente impeça que a situação seja positiva, produtiva. Pelo contrário, ela fica contraproducente. Possivelmente, você já teve uma situação em que você estava conversando com o seu líder ou com os seus liderados, com alguém no trabalho, que você falava algumas coisas para a pessoa, mas lá na sua coluna da esquerda estava um monte de outras coisas que você não estava dizendo. Ah, Sinara, como assim? Vou mostrar para vocês. Observem esse diálogo aqui. Aqui na coluna da direita está tudo o que está sendo dito. Então, imaginem que a sua filha saiu. Aqui está pai, não pode ser mãe, né, gente? Imagina que sua filha saiu, você deixou ela sair, mas tinha um combinado que ela voltasse numa determinada hora, tipo meia-noite. Aí, o pai vê que a filha não chegou, só que ele não vai falar com ela diretamente, tipo, filha, olha só, eu vi que ontem você não chegou no horário, o que aconteceu? Não, ele chega e fala assim, filha, que horas você chegou ontem? Aí ela diz, meia-noite, como combinamos. Por quê? E aí na coluna da esquerda ele já tá assim, ela tá mentindo pra mim, eu fui no quarto dela e ela não tava lá. E a filha, tomara que ele não tenha ido no meu quarto, porque eu cheguei um pouco mais tarde. Os dois não estão dizendo o que precisava ser dito. Aí ele vai e diz, estranho, tive a impressão que você chegou mais tarde. E ela, não, cheguei no horário combinado. E o pai, ela vai continuar mentindo? O que será que ela está me escondendo? Isso tudo está na coluna da esquerda dele e dela, né? Aí ela pensa, se eu contar a verdade, ele vai brigar comigo. Aí ele, por fim, ele disse, ok, da próxima vez você não vai. E aí ele pensa, eu não posso confiar nela porque ela mente para mim. E ela pergunta, por que eu não posso ir mais? Aí ele fala, eu não vou mais conversar sobre isso. E ela fica lá na coluna da esquerda dela. Ah, ele nunca confiou, ele nunca conversa. Então, pessoal, uma coisa que é muito importante, né, que a gente tenha em mente que os nossos diálogos precisam ser mais ricos e cheios de confiança. Se a gente não tiver a coragem, o cuidado de falar com o outro tudo aquilo que precisa ser dito para que a gente possa estabelecer essas relações mais ricas, a gente não vai avançar. E claro, eu dei um exemplo aqui muito simples, e que com certeza, se não aconteceu com você e com seus filhos, aconteceu no passado entre vocês e seus pais. E de um modo geral, a gente vai pela opção que parece mais fácil. Mas esse não é o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é aquele que, embora gere muito trabalho, é o que vai nos permitir ter uma relação mais rica com os outros. E vai ter dor, vai ter discussão, vai ter um monte de coisas. Mas com cuidado e com amor, dificilmente a gente vai ter fracasso nesse intento. E como que a gente pode ir aprendendo cada vez mais sobre a inteligência emocional? Reconhecer, então, sobre essa corrente de sentimentos, né, que todos nós temos. Se dar esses tempos de introspecção. Eu falo, inclusive, que para ouvir a nossa voz interior, é importante que a gente tenha um diário de emoções. E como que é esse diário? A gente vai pegar, no final do dia, todos os dias, e pensar: o que eu senti hoje? Como foi o meu dia? Se você tiver mais tempo, então, se você tiver o hábito de ter um caderninho ou de ter um bloco de anotações no celular, coloca as emoções que você experimentou. Hoje meu filho agiu assim, assim, assado e me tirou do sério. Eu fiquei muito chateada com isso. Por quê? No final do dia, reflita sobre as suas emoções, sobre como você se sentiu em cada situação. Muitas vezes, sabe, pessoal, isso a comunicação não violenta nos ensina e é maravilhoso. A gente percebe que a gente não aprendeu a se comunicar na essência. E o que isso quer dizer? Observem um exemplo que eu tenho aqui para dar para vocês, que é muito importante.
o marido estava decepcionado, o companheiro estava decepcionado com a esposa, porque ela estava trabalhando absurdamente e ela estava tendo muito pouco tempo em casa. E aí ele falou com ela assim, olha, eu tô achando que você precisa de ter mais tempo livre, você está ficando muito no trabalho, isso não pode, isso está errado. Aí ela vai e se matricula numa aula de tênis e começa a jogar tênis. E aí ele fica bravo, chateado, né? Poxa vida, eu falei que ela podia ter mais tempo livre e ela foi jogar tênis. Só que o que ele podia ter dito para ela? Isso serve, né, para o casal e vice-versa, né? Para o homem, para a mulher, para quem quer que seja. O que ele podia ter dito? Ô, fulano, olha só, você está trabalhando tanto e eu estou sentindo tanto sua falta, eu queria muito que você estivesse mais por perto, que a gente tivesse mais momentos para a gente conversar, que a gente pudesse se encontrar mais em casa, que a gente tivesse mais tempo com os nossos filhos. Percebem a diferença? Muitas vezes a mensagem que a gente passa não é clara o suficiente para que o outro compreenda. Aí alguns podem dizer, Sinara, mas estava muito evidente. Não, para algumas pessoas não está. E se a gente não tiver esse cuidado de dizer o que precisa ser dito, com clareza, expressando como a gente se sente, né? Numa situação dessa, ele poderia inclusive ter dito, poxa, quando eu disse que você precisava ter mais tempo livre e você escolheu o tênis, eu me senti preterido e eu fiquei triste, porque eu prezo muito o nosso convívio e eu queria muito que você tivesse escolhido esse tempo livre com a gente, com a família. Aí, mais uma vez, vocês podem dizer, Sinara, mas isso é muito difícil. Pessoal, não é fácil, não, mas é um caminho melhor para a gente estabelecer relacionamentos mais ricos e mais proveitosos. Bom, e aí tem uma outra ideia que é importantíssima, que é de que um grande trabalho começa com um grande sentimento. Nada que a gente não esteja suficientemente motivado para fazer vai dar certo. E isso é no trabalho e na vida pessoal, na vida em casa, com a família. Percebam que às vezes, né, assim, tem muitas pessoas que dizem assim, ai, nossa, eu quero muito emagrecer, mas eu não consigo. Tá, mas só que o que você precisa não é só querer emagrecer. Você precisa, além de querer emagrecer, fazer um monte de outras coisas, adquirir comportamentos necessários para atingir esse êxito. Então, e essa coisa da motivação também, é importante que a gente perceba que tem também outros fatores por trás que a gente precisa entender. Então, inclusive, se vocês quiserem, espero que tenham muitas perguntas aí, depois eu posso dar dicas de livros, coisas que podem ajudá-los nesse intento. Mas então compreendam, pessoal, que sem motivação intrínseca, a maioria das coisas não vai acontecer na sua vida. Né? É igual quando um casal não está bem e um quer muito continuar casado e o outro não quer. Se o outro não quer, não vai dar certo. Agora, ele precisa entender esses processos, né? O casal precisa entender tudo isso. E isso é para tudo, né? Aquela velha história, quando um não quer, dois não brigam, é a maior verdade do mundo. Bom, aqui eu trago algumas dicas de livros, especialmente o cérebro e a inteligência emocional e o trabalhando com a inteligência emocional são livros que eu indico muito fortemente, porque eles são maravilhosos e acho que pode ajudar a esclarecer um pouco, né, essa questão sobre a inteligência emocional. E eu queria abrir para as perguntas, porque para que a gente possa interagir aqui. E se as perguntas não vierem, eu vou continuar a minha explanação. Vamos lá? Nenhuma pergunta? Quem aí já ouviu falar do sequestro emocional? Alguém já viveu uma situação dessa?
Não? Olha só, o sequestro emocional é uma situação que acontece muito quando a gente está inconsciente sobre as nossas emoções e sobre o impacto dessas emoções no nosso dia a dia. Lá na amígdala cortical, que é aquela região que eu mostrei para vocês no início da apresentação, a gente tem todos os registros de memória emocional. Nesses registros, a gente tem tudo que a gente já viveu. Então, por exemplo, se você, quando você tem uma situação que dispara o alarme lá da amígdala e o córtex pré-frontal não consegue fazer barrar esse impulso, a gente tem as reações exageradas. E por quê? Porque a amígdala se lembra de uma situação em que aquilo aconteceu e a gente se viu em perigo. Então, o que é muito importante nesse contexto, pessoal, é que a gente entenda que a gente tem esse registro, esse depositório de inteligência emocional, e se a gente não toma conhecimento dele, se a gente não se familiariza com ele, a gente corre o risco de viver situações muito complicadas. Por exemplo, eu aposto que alguém aqui já viveu aquela situação assim, tipo, nossa, eu não queria ter falado isso. Nossa, não era isso que eu queria ter feito. Ou, poxa, desculpa, eu fui impulsiva, eu acabei falando coisas que eu não queria ter dito. Isso acontece, isso é o que a gente chama de sequestro emocional. Em algumas situações, em maior ou menor grau, o sequestro emocional acontece e, às vezes, para a gente reverter a situação, é muito difícil, né? Então, para que vocês até para dar um exemplo mais claro, quando eu era mais nova, quando eu era criança, o meu pai sempre foi uma pessoa muito agressiva. Ele gritava muito, ele falava muito alto. E eu aprendi lá nos meus registros da minha amígdala que quando alguém falasse alto comigo, eu estava em perigo. E aí, o que aconteceu? Nas minhas experiências no trabalho, quando alguém tinha um tom de voz mais agressivo ou falava alguma coisa comigo num tom mais ríspido, meu coração disparava. E aí, como que eu solucionei isso? Com a terapia. Porque aí eu entendi que a minha reação a pessoas agressivas estava associada ao que a minha amígdala tinha registrado da minha experiência familiar no passado. Então, percebam como a inteligência emocional é uma coisa extremamente complexa, né? E como a gente precisa estar consciente dela. A Marise fez como podemos ensinar a nossa inteligência emocional a sermos mais coerentes e tomarmos atitudes que nos deixem bem? Poxa, que pergunta legal. Bom, o primeiro passo, sabe, Marise, é a gente ter esse diário. É você se colocar em contato com as suas emoções. A maioria de nós segue, entra no rio da vida, né, no barco, e vai embora, vamos vivendo, né? Vai resolvendo as coisas quando elas acontecem, surge um problema, vamos resolver aqui agora, do jeito que der. Mas, para a gente estar mais em contato com as emoções e com aquilo que acontece cotidianamente, a primeira dica que eu dou é: esteja em contato com as suas emoções. Esses dias eu estava conversando com uma colega e aí a gente teve uma conversa um pouco difícil e ela virou para mim e falou assim: ah, Sinara, mas se sua reação foi por uma coisa pequena. Você teve uma reação exagerada por uma coisa pequena. E aí eu respondi para ela, eu falei, olha, pode parecer pequeno para você, mas para mim não foi pequeno por isso, por aquilo outro. E aí, ao longo do dia, hoje mesmo, vocês podem, no final do dia, relembrar o dia que vocês tiveram e entender tudo o que aconteceu, do seu jeito, né? Como o seu coração experienciou aquilo, seu cérebro, né? Na verdade. Quando você está totalmente em contato com quem você é, com os seus sentimentos, com a forma que você lida com as coisas, você vai tender a ter atitudes que sejam cada vez mais coerentes com quem você é e com aquilo que você espera obter das suas relações. E sobre sermos mais coerentes, uma coisa que é muito importante também é a gente entender
quais são os valores que a gente tem que são muito, muito importantes e a gente não abre mão. E aí eu gosto muito de dar exemplos, porque esses exemplos ilustram bem aquilo que a gente está tentando falar, às vezes, só com uma ideia. Um dos meus irmãos, eu tenho 3 irmãos, um dos meus irmãos é muito calmo. E eu e os outros 2, a gente já é mais bravo, assim, a gente já é mais agressivo em algumas situações. Então, ele um dia viveu uma situação que foi o seguinte: ele ia estacionar, só que ele viu uma moça que ia estacionar, que já tinha visto a vaga antes, e ele parou, então, para ela estacionar. No que ele parou, uma outra pessoa veio e entrou na frente dela e estacionou. E ele ficou muito bravo. Ele falou assim: Sinara, eu nunca senti isso na minha vida. Fiquei muito bravo. E aí eu fui falar com o cara, fui tirar satisfação com ele. Depois eu fiquei pensando o que eu tinha feito. Mas assim, eu não me reconheci, ele me disse. E por que ele não se reconheceu? Porque ele é naturalmente calmo, só que isso ali infringiu um valor para ele, que é o respeito aos outros, e especialmente às mulheres. Ele é um cara que tem muito essa coisa da gentileza, da cordialidade. Então, quando ele viu essa pessoa fazer isso, e aí vai lá na amígdala também, porque possivelmente ele tem registros lá guardados de situações como essa, que ele não aceita que aconteçam de novo, né? E aí, só que aí o que ele pensou? Aí, na nossa conversa a gente discutiu. Ele falou assim: nossa, pois é, né? Assim, tem uma forma de eu fazer isso que não me coloque em risco também. Porque hoje em dia as pessoas estão tirando arma por qualquer coisa, né, gente? Então, assim, tem esse cuidado também. Mas então, assim, quanto mais consciente eu sei sobre os meus valores, eu entendo tudo aquilo que é inegociável para mim. Vocês possivelmente já viveram alguma situação no trabalho, ou mesmo com os seus filhos, de eles terem tido alguma atitude ou alguém no seu trabalho que você diga: não, isso eu não aceito. Por quê? Porque isso está infringindo algum valor que é muito importante para você. E aí, aqui, uma dica também que eu queria deixar para vocês é que lá na autoconsciência, quando a gente vai falar dessa consciência sobre si mesmo, é muito importante a gente saber não só forças e pontos de melhoria, como também os nossos valores. E a gente tem os valores universais, que são esses tidos como importantes para a maioria das pessoas, né? Então, a gente tem o valor família, o valor segurança, o valor integridade, que infelizmente não é para todo mundo, mas acho que a gente vive no meio, numa sociedade que a maioria das pessoas valoriza a integridade. Mas tem alguns valores que são importantes para a gente e podem não ser para os outros. E esses são quase sempre os valores que a gente não negocia. Então, por exemplo, eu me lembro, por exemplo, uma situação que eu era criança e aconteceu uma situação e para minha mãe não me xingar, eu menti. E isso ficou muito marcado na minha vida. Porque a minha mãe, eu até arrepio, a minha mãe teve uma conversa comigo depois disso, sei lá, eu devia ter uns 9, 10 anos. A minha mãe virou para mim e falou assim: Sinara, aconteceu aquele dia isso. Você disse para mim que não tinha feito e você tinha. E eu te defendi. Porque eu falei, e tinha um tio meu envolvido, a gente era criança e pegou umas bolas de tênis dele para brincar, e eram umas bolas que ninguém podia pegar, e eu não admiti que eu tinha pego. E aí minha mãe me explicou. Ela falou assim: eu te defendi porque eu nunca imaginei que você ia mentir para mim. E para minha mãe, então, a verdade é um valor inegociável, percebem? E desde esse dia, nunca mais eu menti para minha mãe na minha vida. Porque ela me explicou e ela disse: eu te defendi. Eu acreditei na sua palavra e defendi a sua palavra para o seu tio. E aí, pessoal, quanto mais em contato a gente tiver quanto a essas questões, quanto a tudo isso que é tão importante para a gente, mais clareza a gente vai conseguir, né, sobre aquilo que acontece, né, e como isso impacta os nossos dias, as nossas relações.
né? Eu sei, por exemplo, eu já estou entrando numa seara bem pessoal mesmo, de situações, por exemplo, entre um casal que aconteceu uma traição, por exemplo, de qualquer ordem, pode ser uma traição relacionada a dinheiro, relacionada a questões afetivas, e algumas pessoas não conseguem perdoar. Por quê? Porque para ela aquilo é algo que é inegociável. Outras conseguem. Tem certo e errado? Não. Tem o que funciona para cada um. E uma outra questão também que é muito importante, né, assim, nessa de avaliar, né, assim, afinal, como eu posso tomar decisões e viver cada vez mais pautado por aquilo que representa a minha verdade, os meus valores, né, a minha conduta, compreender isso. Não tem o que funciona para um, não necessariamente precisa funcionar para a gente. O que a gente precisa é respeitar. Então, assim, se alguém um dia me disser, Sinara, eu fui traída e eu perdoei. Pô, que legal! Né? Que bom que algumas pessoas conseguem perdoar algumas coisas. Mas algumas coisas você não topa. E tudo bem, né? Estar em contato com quem a gente com aquilo que é importante para a gente, é também dizer não para algumas coisas que a maioria está dizendo sim. Então, pessoal, eu acho que quando a gente vai falar de inteligência emocional, de perceber, né, essas correntes emocionais que todos nós experienciamos, tem a ver com entender cada partezinha dessa do nosso ser, e como isso tudo funciona dentro da gente. Mas para entender, tem esse exercício aí, né? Assim, de realmente refletir sobre os nossos dias. Eu posso dizer para vocês que nos últimos 10 anos da minha vida, eu criei esse hábito. Faço todo dia? Não. Tem dia que é muito duro, que você deita na cama e apaga. Mas eu procuro exercitar isso. E eu procuro me expor da melhor maneira possível, me expor assim, me apresentar o que eu sinto, apresentar o que eu estou pensando, da maneira mais respeitosa possível, para que eu possa estabelecer relacionamentos mais ricos. Então, eu acho que a mensagem primordial é essa. Mas eu queria ouvir mais perguntas. Queria saber se valeu a pena, queria saber se vocês estão gostando, se eu atingi as expectativas de vocês. Sinara, tem uma pergunta aqui. A mãe está perguntando se você tem alguma dica para ajudar os filhos a crescer e a desenvolver o consciente emocional. Legal. Bom, primeiro passo, pessoal, é dizer que as emoções são legais, que elas existem, que todo mundo sente e que eles não precisam se afligir por sentir, né? Dizer para eles que é normal sentir medo, que tem alguns sentimentos mais opressores que às vezes a gente não consegue lidar mesmo, o que então a gente precisa contar com alguém para nos ajudar. Então, assim, o primeiro passo as emoções existem, aceite, acolha e procure entender o que você está sentindo. O Stephen Covey fala nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes que eles tinham, que é um exemplo bom para falar sobre isso. Eles tinham um filho, eles têm um monte de filhos. Infelizmente ele faleceu, não tem muito tempo. Mas eles tinham uma família muito numerosa. E um dos filhos, eles sempre tratavam como alguém mais sensível, que precisava de mais cuidados. E ele conta de como ele e a mulher dele descobriram que ao tratar o filho assim, eles não estavam o ajudando a crescer. E aí ele conta que numa determinada situação, ele e a esposa decidiram que eles iam mudar o jeito de lidar com o filho. E aí, o que eles fizeram? Eles passaram a apostar mais nele. Porque quando a gente percebe alguma fragilidade nos filhos, eu tô falando da gente, eu não tenho filhos, gente, mas eu tenho 500 milhões de alunos que eu amo e eu trato com muito carinho e consideração. Tenho uma sobrinha aí, então acho que eu consigo falar com alguma propriedade. Estudo muito, né, como psicóloga. Mas então, assim, quando a gente lida com os nossos filhos ou com alguma pessoa, entendendo que ela é mais frágil e ela precisa de mais cuidados, a gente tem que ter muito cuidado de não fragilizá-la ainda mais. Então,
eu me lembro que aí o Covey dá um exemplo também interessante, que é assim, esse filho de todos era um que tinha mais dificuldade com os esportes. Então, eles protegiam muito o filho em relação aos esportes também. Ah, não vai fazer esse porque esse é mais perigoso. Ah, porque esse é mais agressivo. E aí eles começaram a deixar ele escolher e a perguntar para ele como ele se sentia fazendo aquilo. E isso, pessoal, faz toda a diferença. Por quê? E aí eu posso dar um outro exemplo também. Eu, por causa dessa história familiar toda que eu tive, a história especialmente com o meu pai, todo mundo dizia que eu era medrosa, que tinha que tomar cuidado comigo. E, cuidado com o Sinara, cuidado com o Sinara. O que aconteceu? O Sinara foi ficando cada vez mais frágil. Porque tinha tanta gente querendo me proteger que eu achava que eu não era capaz sozinha. Só que aí, assim, a dica que eu quero deixar é diálogo resolve, conversa, vamos dizer que a gente também sente, vamos mostrar que a gente também já teve medo um dia, né? Mas tem horas que a gente vai precisar de ajuda psicoterápica, né? Tem horas que a família não vai conseguir sozinha. Mas a primeira coisa que eu diria mostre para eles que sentir é natural e que tem horas que é mais difícil e que a gente precisa pedir ajuda. Mostre para eles que é importante estar em contato com as suas emoções. Perguntem para eles como eles se sentem, sabe? Às vezes acontece uma situação difícil e ao invés de a gente perguntar para o outro como ele se sente, a gente já vai de cara despejando um monte de coisas. E às vezes é legal começar a conversa assim, poxa, olha só, aconteceu aquilo, isso, e eu me senti assim, assim, assado. E você? Como você se sentiu? Ou, por exemplo, eu me lembro que uma aluna me contou que ela estava num processo seletivo e aí o recrutador falou assim para ela, me conta aí uma situação que você saiu totalmente da sua zona de conforto. Aí, pessoal, aconteceu que um pouco antes da quarentena, ela estava no Líbano e foi assaltada e perdeu o passaporte. Só que ela estava indo para o aeroporto. E aí, a mãe dela ficou tão desesperada, e ela me contando, ela é uma fofa. Aliás, todos os nossos alunos são. E aí ela disse assim, aí a minha mãe ficou tão desesperada, coitada, que eu não sabia se eu acudia a minha mãe, se eu tentava resolver a situação lá no Líbano. E assim, gente, coitada, ela precisava ser acolhida, né? E eu não estou dizendo que a gente não possa ficar desesperado, que os adultos não possam ficar desesperados. Mas a gente precisa muito cuidar das nossas emoções para que a gente possa ajudar melhor os outros também, né? Então, aquela história da máscara de oxigênio, se nesse momento você não está ok com as suas emoções, tenta se preservar e se cuidar primeiro, para que depois você vá ajudar o outro. Mas lembrem-se sempre que a melhor forma de falar sobre emoções é dizer que a gente também sente e permitir que se fale sobre isso. Isso é importantíssimo. Desculpa se eu fui muito prolixa, eu espero ter respondido a pergunta. Que bom. Eu tenho uma outra. Nós estamos, enfim, nesse momento de isolamento, né? Como a gente consegue trabalhar melhor a nossa inteligência emocional nesse período em que você não pode nem dar um abraço no seu melhor amigo quando faz aniversário, esse tipo de coisa que parece tão pequena fora, né? Mas que a gente acaba trazendo muito e acaba refletindo em muitas outras coisas, então. Muito boa pergunta. Gente, eu devo dizer que eu passei maus bocados, mas eu mantive a perseverança e o otimismo. Eu moro em São Paulo há 1 ano, eu estou no IBMEC há 4 anos, e eu estou em São Paulo há 1 ano. Então, 1 ano, sendo que 6 meses de quarentena, de isolamento social, e sozinha, com o meu cachorrinho. E aí, assim, tem muitas amigas que me dizem assim, Sim, não é possível que você conseguiu, como que você pôde? Gente, eu tive muitos momentos difíceis. Só que o que eu faço? E aí, assim, cada um, né, nesse contexto, vai encontrar aquilo que faz mais sentido para si mesmo. Eu, por exemplo, tenho alguns amigos, algumas amigas, a minha família, eu e os meus irmãos somos muito amigos, a minha mãe também é muito próxima. Então, a gente criou o hábito de fazer algumas lives, todos nós, para a gente conversar.
Teve situações que eu conversei individualmente com o outro. Tipo, nossa, ontem eu fui dormir e dá nem a chorar. E aí a pessoa, às vezes, não sabe o que dizer, né? Mas eu disse o que eu sentia. E às vezes, outro dia, o Gustavo Tanaka, um cara que eu sigo no Instagram, que eu adoro, ele colocou lá assim, acho que foi até ontem, às vezes só o que a gente precisa é chorar. Então, mais uma vez, nesse período, a gente precisa entender o que a gente está sentindo, ainda mais. E se você está triste, conversa com alguém. Fala para essa pessoa que você está triste. Às vezes, essa pessoa pode não saber como lidar exatamente com a situação. Mas às vezes o que a gente precisa é só alguém para ouvir, né? É claro que agora todo mundo queria um abraço, um beijo, né? Estar em contato com os outros, né? Na pele. Então, embora a gente... eu acho que nesse contexto de isolamento, é contar com as pessoas que a gente gosta, mesmo se já que a gente não pode, né, estar em contato físico, procurar outras maneiras de contato que nos acalentem. Quem gosta de atividade física, não abrir mão de fazer, mesmo que seja dentro do seu quarto, né, fazer algumas coisas. A prática do mindfulness, que pode parecer às vezes alguma coisa difícil, uma meditação simples, pode ser uma meditação guiada, né? Naqueles momentos que você se sentir mais oprimido, mais cansado, se permitir essa pausa, né? Buscar um lugar mais... Eu sei que quem tem muitos filhos, quem tem uma casa muito agitada, às vezes isso pode ficar difícil, mas, gente, nem que seja entrar no banheiro ou se fechar no seu quarto. Tipo, gente, por favor, agora eu preciso me acalmar. E encontre essas maneiras de se acalmar. Eu estou vendo uma outra pergunta que eu já vou responder. Então, assim, é preciso que a gente encontre as maneiras que nos acalmam, as maneiras que nos acalentam. Eu gosto de conversar com algumas pessoas especiais que eu tenho perto assim, né, no telefone. Gosto de ver, né, então, de marcar lives para que eu veja as pessoas, isso também me ajuda bastante. E entendendo os processos. Hoje eu estou mais nervosa, hoje eu estou mais tensa, então eu vou procurar ficar mais calada, vou procurar não me expor tanto. E sobre os adolescentes, pessoal, eu sei que não é fácil, né? Assim, estar em casa tanto tempo, o convívio com os amigos na escola faz toda a diferença. Os passeios fora, né? As atividades físicas fora. Muitos prédios, pelo menos é o caso do meu, ainda as áreas de lazer estão fechadas. Então, assim, eu acho que é muito legal, desculpa se eu insisto nas conversas, mas é muito legal conversar com eles, sabe? Dizer, poxa, não tá fácil para mim também, vamos encontrar uma alternativa? Vamos pensar em alguma coisa que a gente possa fazer juntos? Talvez tenha alguma coisa que vocês nunca fizeram juntos, que de repente pode ser a alternativa. Talvez vocês possam ter conversas sobre, por exemplo, gente, vamos falar qual foi o maior desafio da pandemia, né? Eu vejo, gente, no início, como que foi complicada essa questão de laptops em casa. De repente, tem famílias que não tinha cada um com o seu laptop, talvez até agora ainda não tenha, né? Outro dia, aqui no IBMEC, eu e o meu diretor, a gente decidiu ajudar também alguns pais que estavam em transição de carreira e perderam seus empregos no momento da pandemia. E aí, então, eu fui ajudar alguns pais. E aí, na conversa, teve mãe que falou assim comigo: Senara, desculpa, eu marquei com você, mas o meu filho tinha aula e eu não sabia. E aí, ela estava dividindo o laptop com ele. Até isso aconteceu, né? Então, é legal também, de repente, pessoal, encontrar algumas coisas que há 3 meses atrás foram um susto, foram um perrengue e agora não são mais, né? Tentar reviver, tentar rir um pouco também da situação. Teve um dia no quarto, mais ou menos no 3º, 4º mês, que eu estava tão mexida com tudo, que teve um dia que me deu vontade de chorar, mas depois eu comecei a rir. E eu falei, gente, eu tô ficando louca. Mas aí depois foi maravilhoso, porque eu ri da situação, que antes eu tava com vontade de chorar. Então, assim, não tem muito receita, sabe, pessoal? Mas acho que se propor a refletir sobre o que está acontecendo e tentar alternativas novas. Sei lá, sério, vamos jogar um jogo?
A gente nunca fez isso juntos, todo mundo. Vamos pegar um jogo no armário, vamos jogar? Vamos conversar sobre alguma coisa que a gente nunca conversou? Poxa, tem tanta coisa bacana que pode surgir, sabe? Tantas ideias legais que podem surgir. E sobre os vestibulandos, outro desafio, né, pessoal? Tem muita coisa também para ser feita. E acho que a primeira coisa, pais, que vocês podiam fazer pelos seus filhos, se é que já não estão fazendo, é dizer para eles que a escolha deles importa. O que eles querem importa. Que o que vocês querem é que eles sejam felizes. Eu já vi aluno se emocionar quando ele veio me dizer, Sinara, eu quero muito mudar de curso, mas eu tenho medo dos meus pais não gostarem. E aí eu respondi, eles não vão gostar se você não for feliz. Já parou para pensar nisso? Conversa com eles, abre seu coração, diz o que você está sentindo. E aí já teve várias situações aqui no IBMEC do aluno mudar de ADM para direito, de direito para RI, de direito para economia, porque era o que fazia o coração dele vibrar. Então, assim, os adolescentes vestibulandos, pessoal, eles passam por essa pressão muito forte, a gente já passou, né, dessa escolha profissional, que parece que é para a vida inteira, mas também nem é tanto assim. Porque hoje em dia, a gente sabe que as pessoas vão ter inúmeras possibilidades de atuação, mesmo que a escolha inicial no passado tenha sido direito, né? Então, acho que isso é uma boa. Eu concordo, a Roberta falou aqui sobre trabalhar mindfulness, eu acho fundamental. Inclusive, ontem, a área que chama Casa aqui no IBMEC, que é de apoio e acolhimento aos nossos alunos, fez uma prática de mindfulness online. Foi barato. Justamente para ajudar o pessoal nesse contexto. Então, eu concordo que é bem importante trabalhar essa prática. Algo mais, pessoal? Eu tinha colocado aqui, eu vou compartilhar minha tela rapidinho para colocar meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, não respondi na hora, deixa eu colocar aqui lá no último slide. Tá aqui, ó. Vou ter muito prazer em apoiá-los no que for preciso. Que bom, pessoal, que vocês gostaram. Fico muito feliz. Então, pessoal, obrigada pela presença de todos. Nós encerramos por aqui, então, a nossa palestra de inteligência emocional. Muito obrigada, Sinara, pela sua contribuição maravilhosa para a nossa tarde de hoje. Imagina, foi um prazer. Então, obrigada, pessoal. Então, amanhã e nos próximos 3 dias nós temos também mais palestras. Obrigada pela presença de todos. Tchau, pessoal.